Vamos começar com a nossa correção. Banca, PC do Paraná. A professora esqueceu de postar ontem, mas enfim. Lembrando que as correções elas são feitas para que os alunos melhorem. Não é para criticar, não é para denegrir a imagem do colega. E a correção nada mais serve que treinamento, ela faz parte do treinamento. Até o momento, se vocês fazem a redação e simplesmente param na escrita, nós estamos em um processo incompleto. Por quê? Existem 4 fases da redação: a leitura, a escrita, a correção e a reescrita. Se você não pratica esses 4 processos, os erros eles permanecem e eles se tornam inconscientes. Então vamos lá. Nosso tema é PC, Paraná. Eu não vou lembrar de cabeça o tema, mas era alguma coisa relacionada com meio de transporte, né? Vou postar depois nas redes sociais. Então vamos ao que interessa, para não ficar muito grande, né? Senão fica essas lives chatas, né? Redação já não é boa, assim, né? Claro que entre um penal e redação, claro que vocês vão escolher penal, né? Mas ainda fica demorando. Então vamos lá. A Constituição Federal. Então nós começamos o quê? Com A, né? Dentro do termo das conjunções. Constituição Federal, letra maiúscula, por quê? Porque é um nome. A Luciana tá falando os 3 meios de transporte, isso mesmo. É um nome, então vai vir em letra maiúscula. Então, se for Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, todos esses ordenamentos jurídicos, vocês utilizam letra maiúscula. Porque para a gramática eles são nomes e esse nome, para fazer essa diferenciação, é necessário a utilização de letra maiúscula. Constituição Federal de 1988. Quem é o aluno que estuda vai mostrar para o corretor que sabe a diferenciação das outras 6 constituições, que nós temos 7, na verdade, né? Constituição Federal de 1988. Então, essa informação inicial, ela é necessária. Por quê? Porque você precisa completar essa informação. A Constituição Federal de 1988, abre parênteses, CF, fecha parênteses, sigla. Sigla é o recurso coesivo que você pode utilizar para que evite as repetições de palavras. Então, a Constituição Federal de 88 prevê no caput do artigo 6º que o transporte é um direito social. Então, nós não tivemos problema gramatical nesse período. Sujeito prevê, né? Não tem problema. A ação prevê no caput do artigo 6º. Na verdade, não prevê não. Aqui tem uma vírgula depois do prevê, ó. Porque o no caput do artigo 6º, ele vai ser um vocativo, na verdade, né? Então, prevê, vírgula. No caput do artigo 6º, que o transporte é um direito social. Beleza, começou com a citação. Na sequência, entretanto, fez a quebra. Entretanto, não existe estímulo. O que faltou no estímulo? Acento. Toda proparoxítona acentuada. Para as pessoas usarem. Entretanto, não existe estímulo para as pessoas usarem o mesmo meio de locomoção. Então, lá na nossa proposta, já que aí sim, ó, Maria, oi, a Kátia. Lá na nossa proposta, está falando de 3 meios de transporte: ônibus, bicicleta e veículo. E ele fala o seguinte, que um utiliza menos espaço, que é o ônibus, mas ao mesmo tempo comporta 30 passageiros. Aí nós temos em segundo lugar um ônibus, a proporção é um ônibus, 30 passageiros, um ônibus, 30 bicicletas e depois 30 veículos. Só que a comparação do veículo com a bicicleta, a dimensão, dá a entender que você vai utilizar várias
vários espaços. E isso vai causar o quê? O congestionamento, a poluição e tal. Então, entretanto, não existe estímulo para as pessoas usarem. Olha, mas qual que é a nossa problemática? Então, nós citamos a Constituição Federal. Vamos direcionar para o que a banca quer. A problemática não é a utilização dos meios de transporte, a utilização incorreta dos meios de transporte. Como que é essa utilização? Então, direcionar para a problemática. Qual que é o problema desse segundo período? É que ele não falou o tema. E aí, para o corretor, vai ser difícil de identificar o tema, entendeu? Entretanto, não existe estímulo para as pessoas usarem o mesmo meio de locomoção. Qual meio de locomoção poderia fazer a diferenciação do ônibus da bicicleta? Poderia fazer a diferenciação do ônibus e do carro? Poderia simplesmente falar que o transporte público é ineficaz, entendeu? Então, não tem problema. Qual que é o problema gramatical do o mesmo? O mesmo não pode substituir sujeito. Então, não existe estímulo para as pessoas usarem o mesmo meio de transporte. Não, gente, não tem nada não. Não, tá certo. Eu viajei aqui, ó. Não existe estímulo para as pessoas usarem o mesmo, né? Igual, o único meio de transporte, certo? Não, tá certo. Eu que equivoquei. Ponto. Diante disso, conectivo, né? Começou o período parágrafo, letra maiúscula, conectivo, vírgula. Muitos utilizam seus próprios carros e acabam prejudicando. O que é o acabam prejudicando? Gerundismo. 2 verbos para representar uma mesma ideia. Lembrando que o gerundismo é aquela ideia no futuro, né? O tempo não vai acabar de acordo com essa informação aqui e vai causar uma incoerência. Por quê? Não está falando dos resultados que provocou, que já terminou. Então, esses resultados, o tempo já acabou. Então, não tem como encaixar o famoso gerúndio. Seus próprios carros e acabam prejudicando. Não, tira o acabam e prejudicam. Prejudicam o meio ambiente e o trânsito. Ora, então vamos lá. O nosso tema era o ônibus, a bicicleta e o carro. Não apareceu na introdução essa relação. E o que isso significa? A banca queria exatamente isso. Lembrando que isso é uma prova de uma prova passada da UFRP, Universidade Federal do Paraná. Então, a introdução, ela tá muito bem estruturada dentro do esquema e tudo. Mas ela não direcionou para o tema. Então, houve um tangenciamento do tema. Gerúndio. Ai, Milena, que gracinha, saudade de você. O gerúndio não perseguem só a mim. O gerúndio é um problema mundial, né? Mas a partir de agora, no nosso querido estudo, o gerúndio, a pessoa vai pagar ou lanche ou burpee, né? Não é assim, Lorena? Então, vamos lá. Passamos para o primeiro D1. Só para ressaltar. Então, qual que é a minha tese que eu vou defender? Diante disso, muitos quem, né? Pessoas, quem que esses muitos? Tem que especificar. Utilizam seus próprios carros e prejudicam o meio ambiente e o trânsito. Então, eu tenho 3 teses. Muitos que utilizam os próprios carros, só que aí eu teria que falar o que eram os muitos, né? Quem são esses muitos, né? 2, o meio ambiente. E 3, o trânsito. Eu apresentei 3 teses. Qual é a minha dificuldade com relação a isso? Para 25 linhas, 3 teses é muito. Vai ficar mal estruturado. Porque você vai ter que falar de cada uma em um parágrafo. Você vai ter que diminuir a quantidade de linhas. Ou então você vai ter que juntar 2 teses em um parágrafo só, que vai ficar excesso. Lembrando que a banca tinha pedido uma comparação, né? Entre esses veículos. Então, vamos ver. Lá no D1, a priori, com o desenvolvimento das grandes cidades, os carros acompanham o fluxo da população. E o transporte, aí nós temos um probleminha de separação silábica. Não deu para poder utilizar a linha até o final.
se fosse no dia da prova, poderia colocar como rasura. Passa um traço e escreve a palavra certa lá na frente. Porque é melhor você ter uma rasura correta, que é só o risco da palavra, do que erro de separação de sílaba, que é um erro gramatical, né? O fluxo da população é o transporte, acompanha o fluxo da população e é o transporte mais utilizado. Ponto. Então, não falou da tese 1, mas espera, a minha tese 1 lá na linha 4, ela não seria... Muitos utilizam seus carros próprios, então essa informação tem que descer lá pro D1. Então, isso não aconteceu. Dessa maneira... Peraí, eu não consigo... Exemplo, população, muitos, né? Que você tá falando, Gustavo, muito, por exemplo, a população, a sociedade, muitas pessoas, isso. Tem sorteio de correção. Ixi, tá rolando 3 sorteios. Semana de sorteio. Tem rolando 3 sorteios aí no Instagram. Pedro. Minha tia, Marisa, beijo. Sua redação deve ter sido... Não, Pedro, nem cheguei nela ainda. Cheguei de serviço, dormi, puf, paguei. Calma. Vamos com calma, paciência. Mas ela chega ainda hoje, tá? Então, lá no D1... Então, a primeira tese 1 não foi apresentada. Vamos no segundo período do desenvolvimento. Dessa maneira, lá na linha 8. Dessa maneira, vírgula, comecei um período, parágrafo, letra maiúscula, conectivo. Gabriel, você vai escrever a tua redação para me postar que dia, hein? Vamos lá, quero sua nota máxima, minha nota máxima, hein? Quero só ver, você vai colocar lá, hashtag, professora Lara Mônica. Dessa maneira, vírgula, o seu impacto no meio ambiente é preocupante por causa da poluição. Espera, mas o impacto de quem? Quem que é o impacto? Quem que está impactando? Vamos voltar no período anterior? Com o desenvolvimento das grandes cidades, os carros acompanham o fluxo da população e é o transporte mais utilizado. Dessa maneira, você vai... o impacto do carro. Mas olha a dificuldade que o corretor teve. Eu tive que voltar no período anterior para eu poder entender que esse era o carro. Então, tem que facilitar a vida do corretor. No meio ambiente, é preocupante por causa da poluição. Então, vamos lá. O carro é preocupante por quê? Por que ele é preocupante para a com relação à poluição? E outra, qual que é essa relação com o tema que fala da utilização do espaço, que é a proporção de um ônibus comportam 30 pessoas, para 30 bicicletas e para 30 veículos. Qual que é a proporção que isso causa na sociedade, no meio ambiente, na poluição e tudo? Diante disso, vírgula, então comecei um período, parágrafo, letra maiúscula, conectivo, vírgula. Tem as exceções da vírgula, né? Mas isso aí só para quem estuda, né? Diante disso, vírgula, uma maneira de coibir essa evolução é a orientação nas propagandas para a sociedade. Usá-lo de forma consciente. Usá-lo o quê? O carro ainda é o carro lá de cima? Então tem que fazer essa referência, porque senão fica muito, muito difícil de entender. De forma consciente, vírgula, somente quando houver necessidade. Então eu quero que você me convença de que quando eu, que tenho o meu veículo, não vou utilizá-lo. Por que que eu Lara, eu tenho que fazer isso? Simplesmente você não vai usar? Não, tem que ter convencimento. Por que que eu vou convencer as pessoas a não usarem o veículo e optarem por outros meios alternativos? Mas espera, a redação sempre é um problema social. E esse problema social, o que diz respeito? Você resolver alguma coisa. A população iria aceitar isso? Seria viável, na verdade, simplesmente deixar esse carro? Não. Então, assim, cadê a argumentação? Então, faltou, né? Usá-lo de forma consciente. O principal. Consciente. O que é consciente para você? Então, às vezes, o que é consciente para você não é consciente para mim. Eu tenho que lembrar que eu tô convencendo a outra pessoa. Então, assim, como seria essa forma consciente? Eu tenho que especificar. Do mesmo jeito que é medidas eficazes. Mas o que é eficaz para você? Políticas públicas. Quais políticas públicas? Você tem que convencer o seu leitor da sua opinião. Então, uma solução... como é que é?
Leis mais severas. Tá, o que é severo pra você? Pra mim, severo é uma pena de 60 anos. Aí é severo. Entendeu? Então, assim, explicar as informações. Somente quando houver necessidade de não usar de forma individual. Ah, mas como que eu vou sair do meu conforto e vou pensar no coletivo? Isso é o problema. A problemática da redação é essa. Você pensar em algo que é um problema social. Nós saímos do nosso individual pensando na sociedade. Agora eu quero o principal. Motive o seu leitor a sair desse conforto. Como isso vai acontecer? De que forma? Passamos lá para o D2. Deixa eu ver quem tá falando aqui. Professora, como é que é? Ah, obrigado, eu sou top, que é isso, tô treinando ainda, agora que eu comecei. Caí nesse meio aí, né? Tô indo, tô sendo levada pelo fluxo, como se diz, né? Como diz a música, é o fluxo. É o fluxo. A Thaís, esposa do professor Caldeira, tem me ajudado bastante. Agradecimentos para eles. Esqueci de mandar para postar. Cabeça fraca. 25 linhas não dá, pois é o grande problema, né? 25 linhas não dá, então a gente tem que treinar para ser mais conciso e objetivo e direto, porque essa essa prova por si só, ela vai derrubar muito aluno, mas assim, carreado, não precisa nem preocupar, e ainda mais quem não treina redação, gente, não precisava nem gastar dinheiro com isso. Eu acho desnecessário, vai enriquecer a banca, mas enfim, né? Cada um faz o que quer. Passando lá pro D2. A Luciana falou, com 2 períodos fica top. Você pode utilizar 2 períodos dentro de um mesmo parágrafo de desenvolvimento. Os 2 períodos, o que ele acarreta? Numa preocupação com a pontuação. Então, o que o Conectivos, muitas vezes, ele te proporciona é o seguinte, você, às vezes, nem vai utilizar mais pontuação naquele período. E o aluno que não sabe nem onde coloca vírgula, ele não precisa aprender, na verdade. Se ele usar o curso 3 Conectivos, beleza. Laís, beijo, Laís, minha make oficial, hein? Então, vamos lá. Maquiadora, gente, de renome. Então, vamos lá. Cadê, gente? Onde que eu tava? O D2. O que é o problema do D2 esteticamente? A proporção. Você lembra que não pode ser desproporcional entre si? Então, olha a diferença estética do D1 com relação ao D2. Não pode. E, principal, o desenvolvimento, ele não pode ser menor do que a conclusão. O que a conclusão extensa mostra? Desespero. O aluno queria ter colocado essa informação lá no D1 e não coube. E nem lembrou também, aí ele achou assim, chegou lá na conclusão, sobrou aquele tanto de linha. Aí o que ele fez? Jogou aquele tanto de informação lá na conclusão, pra quê? Pra ver se encaixava, né? Desespero, tá? Não pode. Não pode. Falar igual aquela gordinha do Zorra Total. Não pode. Em segundo plano, vírgula, conectivo, vírgula. Comecei um período, parágrafo, letra maiúscula, conectivo, vírgula. A utilização de bicicletas, nossa, chegamos na bicicleta. A bicicleta é a parte do tema, mas ela demorou 13 linhas para aparecer. Então, não pode. Ela deveria ter que ser lançada lá em cima. Por quê? Qual que é o tema? Eu quero pensar com a banca. De acordo com a banca, né? Eu vou obedecer. A banca manda e quem quer passar, obedece. Depois, se você quiser virar escritor, aprender vírgula e tudo, aí depois lá na frente, né? Bicicletas ajudariam tanto no controle da população. Ajudaria como? Por quê? Tem um aluno aí que falou que eu tenho a síndrome da Lara. Por quê? Tudo meu é por quê, né? Ajudariam tanto. Que tanto é esse? É muito? É pouco? O que é tanto pra você? Pra mim, o tanto, eu não ia dar certo com esse tanto. Primeiro porque eu tô meio acima do peso. Eu não ia dar conta de andar de bicicleta. O tanto pra mim andar de bicicleta, eu não dou conta nem de um quarteirão. Então, eu não ia servir de base. Eu ia falar assim, não, isso aqui pra mim não tá funcionando. No controle da poluição, como no trânsito. Como que vai controlar essa poluição? Quem que vai controlar essa poluição? Por que essa relação da bicicleta no trânsito
isso aqui tudo é tema novo, porque ele não foi apresentado lá em cima, sendo que ele era o tema. Ele é o que a banca quer que você fale. E aí, metade do texto não falou disso. Aí, agora, as informações vão começar a fazer o quê? Ficar incompleta. Então, vocês veem que é um texto esteticamente equilibrado, legível, com os conectivos, mas as ideias não se organizam, não se fundamentam. Então, é isso. Cadê? Nesse contexto, aí nós temos um problema de separação silábica, porque letras iguais, na separação, elas têm que ficar separadas pelo tracinho, né? Pensa no irmãozinho que briga, né? O irmãozinho que briga, a mamãe não tem que separar. Então, os gêmeos, né? Então, a mamãe tem que separar. É a questão diz, quando tem esse encontro de duas consoantes iguais. Nesse contexto, vírgula, ciclovias devem ser feitas para a segurança dos ciclistas. Aí tem uma palavra que eu não entendo. Aí é assim, gente, o corretor tá lendo texto, tá emocionado. Se eu diminuir meu olho assim, pra fazer esforço, aí eu não vou entender. Aí eu vou pular. Se der falta de coesão e coerência, eu vou marcar. Falta de coesão e coerência porque a letra tá ilegível. Se der ainda pra entender, ainda vai passar. É um ótimo exercício que desenvolve o bem-estar. Ora, por que desenvolve o bem-estar? Convence o seu leitor a aceitar isso e a largar o carro e a pegar essa bicicleta. Entendeu? Ótimo, porque o que proporcionar? Que proporciona benefícios da saúde, que enquanto a pessoa se locomove, ela ao mesmo tempo pratica exercício, enfim, alguma coisa nesse sentido. Lá na conclusão, então, só ressaltando aqui, o D2. Lá na minha linha 5, se eu fosse pensar que ia falar do meio ambiente e do trânsito, as minhas teses teriam que ser o meio ambiente e o trânsito. Mas não apareceu lá no D2. Nem o meio ambiente, nem o trânsito. Entendeu? O que é o meio ambiente? O que é o trânsito? O que é a bicicleta? O que é? Então, não apareceu. Poucos problemas gramaticais nesse texto. O problema aqui está, na verdade, na fundamentação e na estruturação da redação. Lá na conclusão, vamos pra gente terminar logo, né? Que eu sei que vocês querem ver Big Brother, né? Infere-se, vírgula, portanto, vírgula, conectivo, né? Que o transporte coletivo, olha só, o transporte coletivo não apareceu no texto ainda. Aí veio o transporte coletivo. É de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade. Por quê? Mas espera um argumento tão rico desse porquê que não foi usado lá no decorrer do texto. Não pode. Nesse viés, olha lá, o irmãozinho. Você lembra que o irmãozinho que mamãe tem que separar? Aqui, nesse viés, né? Separação silábica. Então, nós tivemos 3 problemas de separação silábica. Nesse viés, vírgula, cabe ao governo torná-lo o mais utilizável pela população. Mas espera, o transporte coletivo, ele não é o principal meio, pelo menos assim, eu imagino, né, que a maior parte da população utiliza, ele já não é o meio mais utilizado. Agora, como tornar esse meio utilizável? Porque assim, eu entendo assim, ele é um meio mais utilizado para qualquer um, mas esse qualquer um, que é a grande parte da sociedade, não tem um transporte de qualidade. Como sair do meio que é o do geralzão, mas que do geralzão ofereça conforto para quem está utilizando? Eu entendo assim, né? Quem está utilizando pela população. Como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho que especificar. Oferecendo. Então, vamos ver quanto gerúndio tem, porque vai pagar 2 lanches para a professora ou 2 burpees, né? Oferecendo um melhor serviço. Não, oferecer. Oferece, oferecerá. Vamos conjugar esse verbo? Então, gerúndio não, gerúndio não, gerúndio não. Você pode usar o gerúndio. A ação é contínua? Se o tempo verbal não terminou, é repetida, eu vou continuar. Quando você liga lá no call center e fala assim, senhora, vou estar lhe atendendo. A ligação vai acabar e a pessoa não vai te atender, gente. É isso. Então, o gerúndio não concorda. Aí você perde nota de coesão e coerência.
Vou contar um segredo, tem muito corretor que nem sabe disso, mas assim, eu treino os alunos para isso, né? Pela população, oferecer um melhor serviço. Como que é esse melhor serviço? Melhor serviço para quem? Como é o seu melhor serviço? Convence o seu leitor que o seu melhor serviço é melhor do que o dele. Você não pode deixar o seu corretor de redação pensar. Se o seu corretor de redação pensar, a ideia vai ficar incompleta. Serviço. Primeiramente, digno. Mas o que é digno? Ora, se ele realmente for conforme um direito social de dignidade, aí eu concordo, aí ele é digno. Digno como prevê a Constituição, poderia fazer essa interligação. Além disso, é necessário educar. Quem vai educar? Quem vai educar quem nessa relação, né? Como? É fácil educar alguém, então como que eu vou educar? A sociedade para que se tenha uma atitude positiva em relação ao trânsito. Então tudo que aconteceu até agora foi negativo. Não. Então qual é essa atitude positiva? Por quê, né? Em relação ao trânsito, que afeta o meio ambiente. Afeta como? Com a poluição, com a quantidade de gases poluentes, afeta como? Como? Ponto. Assim, vírgula, a CF realmente fará sentido na aplicação social. Ponto. Terminamos. Eu acho o texto bom, só acho que ele está um pouco desestruturado. No seguinte sentido, de não responder diretamente ao tema, não direcionar as teses e principalmente de falta de identificação da tese 1 com D1, da tese 2 com D2, certo? Vou propor um desafio. Quem consegue reestruturar essa redação de forma adequada, utilizando essas ideias com introdução, lá apresentando o tema, a problemática, as teses, tese 1 com D1, tese 2 com D2 e na conclusão resolver tudo. Desafio é lançado, vamos ver quem consegue aí. E outra coisa que a prova pedia eram os fatores positivos e os fatores negativos, né? Então, era isso, gente. Aí não atendeu os pontos positivos, porque quando eu terminei o texto, aí eu pergunto assim, da bicicleta, falou o que era ponto, mas pede no plural, fatores positivos e fatores negativos. Então, está no plural no mínimo 2, né? Aí eu não consigo lembrar o que foi de fatores positivos e benefícios. Falou um fator da bicicleta, que é o que? O ótimo exercício, mas não justificou, certo? Certo. Pronto, gente. Nós terminamos a nossa correção.